Tem caneca e camiseta aqui do programa. Chegou a hora, olha. Vamos bater um papo com ela, que é uma grande atriz brasileira. Já fez novelas, filmes, minisséries, escreve peças. Ele faz peripécias lá. Joga nas 11, ele né? faz peripécias. Olha que eu vou acrescentar coisas nessa lista. Oba! Denise Fraga, é um prazer, uma alegria receber você aqui no nosso cafofinho matinal para bater um papo. Que delícia, prazer estar aqui com vocês. A gente fala, obviamente, da peça Galileu Galilei, que está em cartaz em São Paulo, mas imagino que vai viajar ao Brasil logo, em breve, não? Ai, se Deus quiser. É um navio grande para sair do porto, mas se Deus quiser, a gente sempre tem feito turnês com as últimas peças, eu quero fazer com essa também. Vamos lá, vamos começar dando uma geral aí para as pessoas que estão ouvindo a gente no Morning Show. Bom, Galileu Galilei, a peça, o nome da peça já dá a entender do que se trata essa peça, mas conta você que também participou da montagem, que escreveu também, como é que foi a experiência e em que vocês se basearam e focaram em que momento da trajetória do Galileu? Na verdade, eu não escrevi, a gente só fez assim, digamos, a limpeza do texto, a dramaturgia, junto com a Christine Rohrig, a Cibele Forjaz, que dirige o espetáculo, até talentosíssima Cibele. Eu e a Maristela Chelala, a gente fez a dramaturgia porque a gente fez uns cortes na peça do Brecht. A peça original tem umas 4 horas e nosso espetáculo tem 2 horas e pouquinho. Mas mesmo nessa adaptação tem um trabalho ali de porque o Brecht escrevia, Edgar, pro Berliner Ensemble, que era a companhia dele. Então ele queria agradar esse ou aquele ator, então as peças dele são bem grandes. Que ele escrevia pros atores que ele tinha. Então sempre a gente, no próprio Alma Boa de Setsuan, que foi a peça que a gente fez antes dele em 2008, a gente também fez cortes. Então a peça para você... Ele faz um teatro muito popular. Sim. O Brecht escrevia nos diários dele, divertir para comunicar. E eu me identifico muito com essa máxima. Quando eu consigo fazer alguém se divertir, rir, ir lá, ter seu momento de lazer, a gente encantar com uma boa história, um espetáculo vibrante. O espetáculo tem música, tem humor, as pessoas riem, tem uma boa história. O Brecht sempre se faz valer desses ingredientes. Ele era um artista de cabaré, né? Ele queria encantar, ele queria atingir o grande público. E eu também. Então eu me identificando com ele, por isso que eu fico com essa... Eu falo de novo Brecht, Denise, de novo Brecht, porque eu sou fã do cara. Eu me identifico com ele como artista. Ele pega uma boa história e através de contando uma boa história, ele faz você refletir sobre sua vida. Nesse Galileu Galilei e acionar o nosso poder transformador do mundo. Isso que eu acho legal. Você vai lá, você se diverte e sai de lá com vontade de ir pro escritório na segunda-feira de uma forma diferente. Né? Ele pega a história do Galileu, que é a história do cara que conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol, entre outras coisas que ele fez. Ele foi um físico, um matemático, astrônomo, um cientista fantástico, um homem revolucionário à frente do seu tempo. Mas o Brecht pega esse recorte de quando o Galileu, com o telescópio, ele conseguiu aprimorar o telescópio, o telescópio já existente, ele aprimora o telescópio. E com isso ele consegue observar as estrelas. E tudo que falavam que as pessoas eram queimadas, quando falavam que a Terra girava em torno do Sol, iam para a fogueira da Santa Inquisição. Ele achou que, como agora ele conseguia provar, ele não iria. E ele era muito amigo do clero, dos cardeais, ele era muito bem relacionado, ele era um ser político. Isso que é lindo da peça, que o Brecht coloca o Galileu como todos nós, e ele era mesmo um ser com muitas fraquezas, com muitos, como diz, muito contraditório, sabe, assim, às vezes malandro até, e ele põe esse anti-herói para você ver como é que todos nós podemos, de alguma maneira, na nossa vida,
assim, sempre estarmos atentos ao limite que a gente se vende. E curioso isso que você falou do Brecht e no paralelo com o personagem da peça, que é o Galileu, que ele também, embora todo o academicismo dele ali, ele trabalhava justamente nesse aperfeiçoamento do telescópio para poder mostrar para um número maior de pessoas e comprovar aquela teoria que era tão negada pela igreja do heliocentrismo, né? E ele queria transformar aquilo num conhecimento popular, né? Levar para massa. Conseguiu, foi isso que ele fez. Ele escreveu pela primeira vez sem ser em latim, né? Só se escrevia, só quem sabia latim estudava, né? Ele foi o primeiro a escrever em italiano, no caso na língua comum, que ele falava, eu vou escrever na língua do povo para muitos. Sim. E ele viu as pessoas terem acesso ao conhecimento, e a peça fala sobre isso. O Brecht se aproveita disso para falar como todos nós somos. Assim, o Galileu fala várias vezes: eu quero comer bem. Como é que você come bem e continua fiel aos seus ideais? Né? Como você faz sucesso e o quanto você se vende? Qual é o limite? Como se manter em dia ainda com as coisas que você acredita, servindo as estruturas de poder a que você serve, né? Acho que todos nós, em menor ou maior escala, vivemos esse dilema. Agora, eu acho que a gente vive sob um grande jugo, que é eu falo que é uma ditadura oculta, que é a coisa do poder econômico. Hoje, a gente se faz valer pelo que é rentável, né? Se você tem uma grande ideia, mas ela vai render menos do que aquela outra, talvez essa sua grande ideia seja escanteada, porque ela não é tão rentável quanto aquela outra. E o comer bem dele, né, no caso, a peça se dá segunda metade do século XVI, não é isso? Isso, é 1610, exatamente. Do século XVII já, e o comer bem naquela época era muito relacionado à aristocracia, o que não é muito diferente de hoje, né? O sentido de comer bem. Até que ponto eu posso comer bem, né? E me adequar e estar inserido dentro de um sistema, vigente, que regula o momento histórico ali, mas também está próximo aos meus ideais, né? O que eu pretendo com o meu conhecimento passar para as pessoas. Dilema. Né? Acho que esse dilema ele é muito atual. Muito atual. A gente vive muito isso. Vamos lá, a peça Brau. A gente vive num momento muito parecido realmente, mas naquela época a gente não tinha direitos humanos, né? Então é bem longe, porque como você falou, é 1610, então não era uma preocupação deles. O Galileu, especificamente, com todos os estudos dele, Brecht mostra alguma coisa que ele queria provar, ou era simplesmente por ser um cientista mesmo e por buscar o conhecimento? Não, ele era como diz, ele era um homem inquieto. O Galileu, você sabe que o Galileu cursou faculdade de medicina e saiu porque discordava de tudo. Aí depois cursou matemática, não terminou o curso, mas voltou para a mesma universidade como professor. Ele era um homem que fazia demonstrações em praça pública de como os livros estavam errados. Porque ele foi o primeiro que lançou a ciência empírica, que é a ciência da demonstração. Ele não conseguia falar que nada estava certo se ele não provasse publicamente. Então, com isso, ele virou um grande showman. Ele era uma figura que todos admiravam, ele ficou muito popular. Ele virou referência lá, na época, Ele é referência até hoje. Você sabe que eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu lia o texto, e esse texto do Brecht é um dos textos mais lindos da dramaturgia mundial. Ele é um texto que eu queria montar há muito tempo. Eu queria tanto montar essa peça que eu tô fazendo Galileu. Essa coisa improvável. Que maravilha isso, né? Que maravilha isso, também o teatro, né? Eu vou te falar, mas o teatro, ele comporta isso, né? O desejo, né? O que o desejo não faz, né? E eu acho que hoje, eu vou falar, Zé Armando, eu acho que hoje o teatro é tão mais legal quanto mais teatro for. E quando você põe na peça, a Cibele, ela também acha isso. Ela entrou nessa junto comigo. A encenação da Cibele coloca o teatro assim para o público ser cúmplice da mágica teatral. Eu me transformo em Galileu em cena. Toda hora eu tiro a peruca, falo de Denise para a plateia, volta para a peruca, sou Galileu. Edgar, isso é um momento muito especial, que você percebe ali a qualidade e o talento do ator, né? Quando está em cena e você ali... já foi a surpresa. Eu não vou falar porque eu vou estragar a surpresa de quem for assistir a peça, mas já quando você coloca a peruca e já entra na personagem, é uma coisa incrível, assim, todo mundo se cutuca.
Fala, uau, olha aí, o poder transformador de uma peruca. E eu acho que assim, eu acho que é o poder da fé que o teatro também tem. A gente estabelece com o público essa cumplicidade. O teatro hoje, eu acho que o ao vivo, nesses nossos tempos virtuais, ele virou uma coisa, acho que cada vez mais preciosa, né? Aquelas 600 pessoas ali reunidas numa sala, 10 atores em cena, nós todos naquele pacto de silêncio. Silêncio não, que pode rir. Mas aquele pacto que nós temos de fé e todos pegando da mesma história, alguma coisa para si, para levar para casa, ainda mais num teatro como o teatro que eu gosto de fazer, um Brecht, que é um teatro que eu acho que sempre, eu acredito no poder transformador da arte, sabe? Eu acho que fico feliz quando eu faço alguma coisa que de alguma maneira faz você sair de lá para viver melhor. Pensando. Daqui a pouco a gente segue no papo com o Denise Fraga aqui no Morning Show, agora 10h17, horário de Brasília. Hoje recebendo Denise Fraga, comentando sobre a peça Galileu Galilei, em cartaz no Teatro Tuca, em São Paulo. Vamos lá, retomando a nossa história da peça. Incrível, né? Eu tava até comentando com a Célia aqui, enquanto a gente ouvia uma música, a questão dele ter negado tudo para livrar a sua carcaça, né? Porque ele era um cara muito próximo, a gente tá contando um pouco da história, a Denise tá contando um pouco da história do Galileu pra gente aqui. E até ele... porque tá na Wikipédia, né, gente? Até... Tá na internet, Isso. então não tem, vou estragar a peça. Estragar o final dele a gente já sabe. A história dele tá ali pra todo mundo conferir, mas o curioso e o interessante é que assim... o que seria da ciência se não tivéssemos todas as informações que o Galileu deixou? Porque quando ele foi chamado na chincha pela igreja, falou, meu amigo, você tem que negar tudo isso daí, porque não é bem assim e tal. E embora toda a proximidade dele ali com o clero, como você falou, ele foi forçado a, olha, nega isso daí. Negou e ganhou ali uma sobrevida, ficou exilado, tudo isso. Prisão domiciliar. E escreveu muita coisa que ficou aí pra história, né? E o que teria sido se ele não tivesse também negado e morto, queimado na fogueira, né? O quanto a gente não perderia de informação e de estudo dele também, né? Esse que eu acho, assim, um dos dilemas mais interessantes da peça, Edgar, que eu acho, assim... Até tem uma coisa linda no final, que é isso, ele nega... E aí, no final, ele acaba escrevendo a obra mais importante da vida dele no exílio, onde ele foi mantido, fiscalizado pela igreja, que foi o Discursos, Discursos, que falava meio, era um apanhado de toda a obra dele, né? A obra do Galileu, o Galileu, assim, se você visse as palavras de Einstein sobre Galileu, a importância que o Galileu teve, tem coisas que a gente estuda até hoje na escola, que elas estão intactas da forma que Galileu descobriu naqueles anos, em 1630, enfim, é uma coisa muito absurda a contribuição dele para a ciência. Só que ele era um homem quieto, ele era um homem que gostava da vida, que gostava dos prazeres da carne, que gostava de um bom vinho, e ele revela no final e fala assim, mas você negou para você escrever o discurso? Ele fala, não, eu neguei porque eu tive medo. Medo. Claro. Medo da dor física, medo da tortura, né? Então ele o Brecht coloca ele como esse homem comum. A gente vê através dessa história, é uma história linda, né? Num espetáculo que a Cibele fez, lindo, festivo, o Theo Werneck com a gente tocando em cena, né? O espetáculo Ari tem França. música, um elenco Ari França, Rodrigo Pandolfo, Lúcia Romano, a Maristela Chelala, a Jaque Obrigon, o Vanderlei Bernardino, o Luiz Mármora, o Silvio Restife. Quer dizer, gente, eu estou muito bem acompanhada. Todos muito bem. Assim, eu me sinto honrada com tamanha companhia. O espetáculo é um espetáculo lindo, tem luz do Wagner Antônio, os figurinos da Marina Reis, o cenário do Marcinho Medina. É lindo, o espetáculo virou uma coisa que hoje eu fico... Meu Deus, não estou acreditando, porque eu queria tanto fazer essa peça. Quando eu vejo o espetáculo lindo, festivo, o que as pessoas têm nos falado nessas primeiras apresentações... Eu fico tão feliz, porque eu confiava nessa ideia, mas eu te confesso, por muitas horas eu pensei em desistir, porque eu falava, Denise, é uma ideia maluca, você vai fazer Galileu? Muitas vezes eu falei assim, Denise, tira isso da cabeça. Quando eu falei pra Cibele e ela topou comigo, então eu fico muito feliz de contar essa história, porque ele realmente era um cara que
que mudava cabeças, o Galileu. Brecht é outro cara que mudava Que a cabeça. mudava a cabeça. Eu queria só pontuar, você comentou a respeito da questão da igreja, né, nessa época, que A Inquisição. da Inquisição, que eles realmente faziam as pessoas negarem as verdades e tinham as verdades absolutas sem provar. E a gente hoje em dia tem muitas, e não só a Igreja Católica, mas a gente vê várias fés diferentes, principalmente aqui no Brasil, realmente de várias fés, mas no mundo inteiro, tentando provar suas verdades absolutas e impor elas às outras pessoas, sem debate, sem discussão. A gente vê mesmo no Congresso. Como você se sente com essa onda conservadora que vem tão forte, em parte religiosa, por causa das mais diversas religiões? Eu vou te falar, assim, não é exatamente por isso que eu queria montar essa peça, mas eu acho um momento muito próprio. Eu quero montar essa peça há 6 anos e nesses 6 anos eu vejo crescer uma coisa que me assusta. Eu acho que a gente evoluiu tanto para a gente ainda ter coisas tão fundamentalistas, ideias tão fechadas. Eu sinto que a gente está num movimento muito esquisito de negar uma coisa que a gente tinha adquirido, uma abertura de cabeça, que eu falo assim, gente, não joga a criança fora com a água da bacia, pelo amor de Deus. Porque nós evoluímos muito nessas últimas décadas, e não é porque nós não sabemos direito o que fazer com o que adquirimos, e eu acho que aí vai um preparo que eu sempre coloco no ônus da educação, porque eu acho que assim, enquanto a gente não tiver um país e que tenha uma reforma radical, eu não digo assim, mas já está se fazendo muita coisa pela educação. Não, eu quero uma reforma radical na nossa educação. É muito incrível a gente ter um país tão rico como que a gente tem, com uma educação tão precária, um sistema educacional tão precário. Assim, e a gente tem muitas riquezas. E a gente tem mas para isso teria que ter uma reforma muito radical. E essa reforma radical eu não vejo. E enquanto a gente não tiver eu sempre acho uma coisa, é muito difícil. A democracia é uma coisa que todos nós queremos e almejamos e lutamos tanto por ela esses anos todos. Mas é muito difícil a democracia enquanto ela não está completamente aliada a um sistema educacional muito bom. Porque você conta com o critério de todos na democracia. E o critério de todos começa na escola. Eu gosto muito, uma vez eu ouvi do Cristóvão Buarque uma coisa muito boa. Pensei acho que nele, ele é um grande cara, ele tem uma visão da melhoria da educação que eu adoro. E ele falou que o grande comunismo, para ele, é todo mundo receber um limão. Quer dizer, a educação tem que ser igual para todo mundo, recebe igual. O que você vai fazer com o seu limão, aí é a nossa diferença. Se eu faço uma limonada, você faz uma caipirinha, se você deixa apodrecer, aí está a nossa diferença. Mas a gente tem que ter um sistema igualitário de começo para todos, né? E bom, e muito bom. Bom, daqui a pouco a gente segue no papo. O Zé quer falar sobre televisão, né, Zé? Não, você quer deixar uma pergunta aí pro próximo? Na verdade, eu ainda queria falar do teatro, porque eu acho que a gente vai ficar mais hoje no teatro do que na televisão. Segura aí, então, Zé. Eu quero falar do camarim. O que ela guarda no camarim? O que será que Denise Fraga guarda no camarim? Daqui a pouco, aqui no Morning Show, agora 10h29, horário de Brasília. Era da CVC, todo dia é dia de festa. São milhares de ofertas nacionais e internacionais e de cruzeiros marítimos com preços imperdíveis. Você pode comprar passagens aéreas, reservas em hotéis, aluguel de carro, cursos no exterior e tudo o que você mais imaginar, pagando tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite essa festa. Vá até uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens. A CVC está sempre com você. O papo aqui é com Denise Fraga, que está em cartaz em São Paulo com a peça Galileu. Galilei ficou pendurada uma demanda do Zé Armando aí sobre o camarim, Zé. Desculpa, Zé. Então, vai lá. A Denise fica tão intensa quando fala do palco, né? O palco dá essa intensidade toda para ela. O camarim é o oposto, é onde você se concentra para soltar tudo ali? Não, eu acho que eu já chego no teatro, tagarela também no camarim. Eu vou falar, eu adoro fazer teatro. Zé Armando, você me conhece já há muito tempo. Eu realmente fico empolgada com o projeto. Acho que porque eu tenho feito em teatro projetos sempre que me... Eu sempre falo que a raiz de um projeto de teatro
Pra mim parece como uma fofoca que me contaram no ouvido que eu preciso Contar pra contar. alguém. Quando eu leio um texto, tem alguns textos, tem uns textos que você acha bons e tal, mas agora tem uns textos que você fala assim, gente, eu preciso fazer essa peça. Foi assim com o Alma Boa, e o Alma Boa teve a carreira que teve, 2 anos e meio em cartaz, 220 mil espectadores. Bastante. Né? Foi uma coisa linda, com um Brecht. Eu tive depois disso lá no Berliner Ensemble, em Berlim, e a moça que nos recebeu, eu falei pra ela, você acredita que a gente fez Alma Boa de Setsuan no Brasil para 220 mil pessoas? Ela abriu uma boca, que eu nunca esqueci, porque é verdade, é um número... as pessoas às vezes têm uma ideia de Brecht, né? E Brecht, como um autor alemão, né? De alguma maneira hermético, eu tenho um grande barato em pegar alguma coisa que parece que é um clássico, que tá lá, que tem um pouco acesso, ou só para eruditos, que tá lá, né, encarcerado num livro, e trazer comunicabilidade àquilo. Arejar, embrulhar para presente e entregar pra galera, sabe? Eu tenho um grande prazer quando eu vejo pessoas que nem sabiam quem era Brecht, acabar o Alma Boa, por exemplo, falavam pra mim, gente, eu me diverti, mas a mensagem, né? Fantástico. Aí você fala, Texto, eu ouvi a conteúdo. mensagem, o conteúdo, eu falava assim, yes! Ô, Edgar, Brecht está comigo. Eu falei do camarim porque a Denise é a protagonista do segundo programa do canal Morente Forte. A Morente Forte é produtora de teatro, faz a comunicação As de várias meninas peças maravilhosas de da teatro e tal. Morente Forte. E aí lançaram esse canal que valoriza o teatro, conversa com os artistas. Pra quem tá nos aplicativos, a gente tá com um vídeo. Eu acho que você tem até aqui, viu, Edgar? Tem uma sonora aqui. Sonorinha, quer ver? Ó, esse Não. é um trechinho do programa. Olha que lindo. Vamos dar uma escutada. Glória a Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus que me deu. Eu faço a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E ainda consigo pagar minhas contas com isso. Nossa, é quase uma receita de felicidade isso. Você estar num lugar com 600 pessoas na plateia, os atores ali em cena, é uma missa. É um pacto de silêncio, ou podemos rir, podemos sei o quê, mas vamos ficar todos conectados no mesmo. Esse grau de atenção do ao vivo, ele é hoje um negócio sensacional e ele tem um poder de transformação muito grande. É o ao vivo, meu povo, é o ao vivo. Ao vivo estamos aqui com a Denise Fraga, aliás, pegando carona no teu assunto, Zé, do camarim e tal. E aí, com a permissão da própria Denise, que eu tava todo cheio de pudor em dizer, em revelar, ela, com essa questão do camarim, eu fiquei, quando cheguei no Tuca, teatro aqui onde a peça tá em cartaz, qual não foi minha surpresa quando a própria estava ali recepcionando os convidados da peça, né? A plateia da peça. Eu fiquei muito surpreso e eu fiquei pensando daquele momento em que eu encontrei Denise, que nos recebeu ali até a poltrona onde eu sentei para ver a peça. Caramba, como deve ser também, por um lado, aquela expectativa que o ator tem, fechada, enclausurada dentro do camarim antes da peça. Como deve ser, assim, aterrorizante também esse momento. Tudo bem que você tem que se concentrar e ficar ali quieta e tal, mas você não tá recebendo, já quebrando o gelo com a plateia ali, recebendo todo mundo. Desde o Alma Boa de Setsuan, a gente recebe o público na porta. Eu vou te falar, é uma coisa que... surpresas, né? Você tem... Ficam surpresas. Aqui, né? Você sabe que tem gente que nem vê que sou eu. Foi... Eu entrego o programa e falo, seja bem-vindo. Pois é. E aí a pessoa fala, obrigada. Aí e passa. O menino que me entregou o bilhete, me entregou o ticket do teatro, eu entreguei a entrada e o saguão do Tuca é grande ali, né? Aí eu falei, é por ali? Ele, é por ali, logo ali à esquerda da Denise. Eu já achei que era um display, um cartaz da peça. Denise de papelão. E era a própria E encaminhou, assim. a Lúcia Romano, a Ari França, o Theo tá na porta, eu tava na porta no dia que você foi Sim, comigo, sim. né? Todo mundo fica por ali, a peça começa com a gente na plateia, mas fiquem tranquilos, a gente não tem essa coisa de espetáculo interativo que tira as pessoas da cadeira. Que tem gente Porque tem gente que tem medo, né? É constrangida, né? Paulinha? Não, eu ia perguntar isso, se ainda tem muitos desafios para levar as pessoas ao teatro. Porque, como você falou, às vezes você lê lá, Brecht, nossa,
Deve ser alguma Cabeçudo. coisa cabeçuda que eu não vou entender, entendeu? Horas de peça, puxa, será que vai ser legal? E ao mesmo tempo a gente ouve você falar tão eloquente, contando a história, todo mundo tá aqui no Twitter elogiando e dizendo que tá se sentindo dentro do teatro, que tá com vontade de ir. Você enxerga esse desafio e tenta o tempo inteiro desmistificar toda essa história? E você sabe uma coisa que eu vejo hoje, que as pessoas têm uma ideia errada do que é o teatro. Você sabe que tem vindo muita gente pela primeira vez ao teatro com 30 e poucos anos. Pela primeira vez. Nunca tinha ido ao teatro. Eu pego muita gente que vai pela primeira vez e se surpreende com uma coisa que não conhecia. Porque as pessoas têm uma ideia de que teatro é um cara lá falando um texto bem pesado, com umas pausas. E eu vou te falar, até a coisa do Brecht, quando você vê o que ele escreveu, como ele pensava o teatro, ele também pensava, e como eu, ninguém precisa ter paciência com o teatro. E você tem que seduzir. E essa é a minha grande coisa. Por isso que eu acho que o humor é uma coisa muito revolucionária. Quando você consegue passar uma ideia de forma bem-humorada, você captura a atenção. Quem ri, compreendeu. Né? A gente ri quando a gente compreende a ideia. Então, quando você consegue seduzir, ou com humor, ou com uma boa história, ou com uma encenação encantada, e através disso você fazer a sua história, passar a ideia que você quer, né? O teatro vira uma missa. Vira um ritual inesquecível. Quem vai ao teatro? Como eu vi as pessoas serem transformadas. Eu sei que eu fico aqui empolgada, mas é que eu vi isso acontecer e eu tô tão feliz, Edgar, porque eu tô vendo de novo acontecer a mesma coisa que aconteceu no Alma Boa de Sete Suan, que é as pessoas serem fisgadas por um cara que teve uma importância na dramaturgia mundial e você fala assim, mas quem foi o Brecht? Dá para entender agora quem foi o Brecht, se você for ver, que ele fala o que quer, mas o tempo inteiro encantando a plateia. Uhum. A Cibele fez um espetáculo lindo. A Cibele Forjaz é de um talento imenso. Ela é uma mágica do teatro. Ela fez um espetáculo encantador, né? O espetáculo tem uma trilha sonora linda. Aliás, não falei do Lincoln Antônio, que compôs junto com o Theo. É incrível, assim, o encantamento que o espetáculo, que a gente conseguiu fazer com um espetáculo que tem 2 horas, deve ter 2h10, 2h15, mas que as pessoas não sentem. Às vezes você vai, por causa do tempo, a pessoa pega e faz assim, não, 1h30 é tempo, né? 1 hora é tempo. As pessoas estão passando horas grudadas com o seu nariz azul nas suas telinhas, sem nem perceber. E eu sinto que as diversas coisas, não que isso... Ali tem um monte de coisa interessante, mas o que eu sinto é que, assim, nós precisamos do mergulho único. Uhum. Aregiamente. O mergulho único que eu digo é... Sabe aquele braço dormente que você ficava quando você estava lendo há 3 horas e não percebeu que estava lendo há 3 horas? Porque você estava numa posição, você estava com o braço dormente porque você estava tão mergulhado no livro que você... Nem percebeu. Esse tipo de mergulho único, você está numa mesma história, profundo. sem clicar aqui, sem abrir janela ali, porque essa nossa atenção compartimentada, essa pulverizada que foi ficando, isso realmente vai partindo a nossa atenção. Uhum. E eu sinto que, assim, o mergulho único, ele é quase um sonho. É como acordar, assim, você lê uma peça, você lê um livro que te captura, né? E o que eu tô vendo é que o nosso Galileu Galilei, apesar de todo o medo, da coragem que eu tive de fazer um projeto tão ousado dessa maneira, eu tô vendo agora acontecer a mesma coisa, capturar as pessoas dentro dessa história poderosa. Não, e a gente percebe esse frio na barriga que você transpassa falando, né, do quão desafiador foi para você. Primeiro, escolher o autor, escolher o texto, escolher o teatro, um teatro grande como... grande. Mas o Tuca tá fazendo 50 anos, sabe? E a gente é meio assim, um espetáculo comemorativo dos 50 anos do Tuca, com Galileu Galilei. Eu acho isso lindo. Mas o Tuca é meio sua casa já, assim, minha né? casa. Vira e mexe, você tá Você sabe que o Alma Boa, a gente chegou lá para fazer agosto e setembro, uma temporada popular, e ficamos o ano inteiro. Aí depois a gente fez mais 8 meses Sem Pensar.
Depois do Chorinho, eu voltei pra lá com o Chorinho. Eu tô com as minhas últimas 4 peças lá. É uma delícia. O Sérgio, o Padre Rodolfo, assim, realmente é um lugar que tem uma importância. O Tuca tem uma importância na cena teatral de São Paulo, e é um teatro que realmente tem cara de teatro. É uma felicidade estar lá novamente. Então, televisão, tão cedo, nada. O Zé queria falar de TV já, né? Não, já tô... Projetos pra TV, Denise. Eu já vou fazer a terceira temporada do nosso querido Três Terezas. Que é maravilhoso, gostoso. Que foi um sucesso. Assim, é uma felicidade, é um projeto que é um filho muito querido. A gente vai fazer agora, talvez no fim do ano, talvez no início do ano que vem. Mas aí com o intervalo da peça, ou não? Dá pra fazer com... Não, aí se eu for gravar com a peça rolando, eu vou ter que fazer essa maratona. Mas são 13 episódios, né, a temporada, dá pra fazer. E a gente geralmente tem 2 meses e meio de gravação. Você sabe que a gente tem aqui o Newton Travesso, e o Newton me falou... eu levei a Denise, éramos 6, né, que você fez com éramos 6 com o Newton. Assim, eu tirei ela eu coloquei ela num outro lugar, num personagem não tão comum do que você estava acostumado. Né? Foi depois do Éramos 6, no sangue do meu sangue, né, Newton? eu fazia uma moça cega, era meio Luzes da Cidade, foi lindo. Olha aqui, tem uma pergunta aqui deixa do Twitter. pendurada uma pergunta aí. Vou deixar. Que é o pessoal, porque como a gente fala com o Brasil e com o mundo inteiro, as pessoas querem saber, estão gostando muito, mas muitas não conseguem ir ao teatro, porque, né, por enquanto tá aqui em São Paulo, mas querem saber, não só de TV, mas de novela. Quando você vai voltar pra novela, se você vai voltar pra novela. Daqui a pouco, Denise Fraga responde, então, no Morning Show, se ela volta e quando volta, se volta para a televisão, para as novelas, para a teledramaturgia. 10h49, horário de Brasília. Da Rede Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Adoro essas brincadeiras. O rádio é demais, né? Eu fico falando sozinho aqui, Paulinha. Eu converso com as vinhetas da rádio. Então, por favor, um drink. Faz aquela sua brincadeira tradicional. Essa tem que mudar o BG, porque é esse BG aqui que funciona com um drink. Chama a Denise pra um Denise, drink. você aceita um Cosmopolitan ou um Dry Martini? Olha, eu acho que essa hora... Não, eu acho que diante dessa minha ansiedade, sim. Você gostou dos nossos canapés? São maravilhosos. Por favor, passa azeitona. Onde ficou mesmo? Então, deixamos pendurados o assunto da televisão, telenovelas. E novelas. Aí? Sim, então, você sabe que as pessoas falam, você não faz novela. Eu adoraria fazer uma novela. O problema é que eu tenho feito teatro. Prende muito? Você se sente muito presa durante as gravações? Não, sabe o que acontece? Eu vejo assim, eu não sossego um pouco, eu não sossego fácil. E aí os convites que eu recebi, eu sempre não podia fazer e eu fiquei triste de não fazer. A Alicia Manso chamou pra fazer essa novela dela que tá linda. Maravilhosa. E eu não consegui fazer. Mas assim, eu adoro fazer novela e eu quero fazer novela. Aliás, autores, eu quero fazer novela. Mas assim, eu quero, porque eu acho que a gente tem produções lindas, que a gente tem feito coisas muito bacanas. E eu acho que eu ia gostar de fazer novela. Aliás, a novela eu queria... das 6 é curtinha, né? São 4, 5 meses, né? E eles agora estão fazendo até novelas menores e tal. O problema foi o que a vida foi me levando, assim. E eu tenho projetos de teatro, assim. Essa foto que a gente tá vendo aí, você que tá nos acompanhando pela internet, essa aqui de numa novela? Qual novela? Éramos 6, exatamente. Éramos 6. Newton Travesso. Olha aí. Eu, Irene Jussara. Você sabe que essa novela foi tão linda e ela foi tão real pra mim. A gente gravava numa cozinha, assim, com fogão a lenha, tomando café numa xicrinha de ágata que esquentava a mão junto, que eu falo, eu vivi aquilo com tanta intensidade realista, que eu falo que quando eu ficar meio tantanzinha da cabeça, quando eu estiver bem velhinha, eu vou confundir essas coisas que foram muito reais pra mim da ficção, eu vou falar, eu tive uns parentes em Itapetininga, que a gente ficava naquela... Eu vou achar que eu vivi. Meio retrato falado aí, você vai pegar a vida. Eu acho que a gente, quando eu ficar lá, o Lé Concré não dando muito certo, eu vou confundir as coisas que eu vivi intensamente na ficção com a minha vida. Cobram muito a volta do retrato falado? Cobram. Até hoje, você acredita que até hoje me contam uma história na rua? As pessoas...
acham que eu tenho uma história pra te contar. E eu falei assim, jura? Pra você botar lá naquele seu programa. Próxima série. O programa saiu um tempão do ar. Olha, já que a gente falou do Newton Travesso e colocamos aqui uma foto da novela Éramos Seis, queria aproveitar, hoje é um dia especial, afinal de contas, não é só o Tuca que faz 50 anos, este que vos fala também, e o nosso mestre, Newton Travesso, que me dá a honra e o prazer de fazer aniversário no mesmo dia que eu estaria escondido aqui, né? Vem pro estúdio. Vem pra cá, seu Newton, por favor. Dê a volta, venha aparecer aqui nas nossas câmeras pra você que tá na internet. E tem uma, enquanto o seu Newton sai ali do controle, da técnica, vem aqui pro estúdio, tem uma fala muito emocionante que a gente pode ouvir agora do seu Tuta. Vovô Paulinha deixou, o seu Tuta deixou uma frase aqui. Eu vou até me levantar aqui, ó. Vai falando Nosso aí. grande gente. mestre. Gente, pra vocês que estão no rádio, eles agora Os estão se aniversariantes abraçando. se abraçam. É muita emoção, tem choro no estúdio. Eles dois juntos estão hoje. Gente, eu não sabia que eu ia digar também. Vem cá, fala aqui no Olha que microfone. coisa. Vem aqui, seu Newton. Senta aqui, ó. Senta com a Bum que eu sento com a Dá. É extremamente. Que lindo. É uma felicidade para nós dois. E uma felicidade também muito grande pro meu coração de estar na frente de você. Porque para, você Newton, me emociona. Você é uma pessoa muito forte. E você foi com a Irene Ravache, com o Otton Bastos, pessoas que acreditaram no primeiro projeto que nós fizemos no SBT. Então, eu sou eternamente grato a você, Imagina, a Irene Newton. Olha, Ravache. que beleza. Nossa, você... E que felicidade ter uma aula de Brecht. Que no rádio não é possível, porque as pessoas... Eu lembro quando nós fundamos a televisão, 1953, o mundo dizia, acabou o rádio. E nós conseguimos fazer rádio até hoje. E um rádio profissional, bonito, muita prestação de serviço. É tão bom a gente estar presente no rádio e estar presente e muito próximo dos amigos do dia a dia. Olha aí. Ai, que E você... lindo. 50 anos, olha que coisa linda. E que pele de pêssego, né? Existe coisa mais linda, mais romântica Não, do que e- meio século de vida? Seu Newton Travesso, você faz parte da história da comunicação brasileira, da televisão. Que honra pra gente aqui tê-lo todo dia, todas as manhãs. Que privilégio ter você ao nosso lado, nos orientando, nos passando a sua sabedoria, o teu conhecimento. A gente aprende muito todos os dias, só de conviver, só de respirar do lado. Seu Newton, muito obrigado, viu? Não, Parabéns, eu que agradeço. muitos anos de vida. Obrigado também, Denise. E ó, Imagina, eu tô aqui, Você- tô com você nos 50, tá, Edgar? Tamo junto. Eu acabei de fazer 50. olha Seja só. bem-vindo. Muito obrigado. E tem uma mensagem do seu Newton, vou até abrir aqui o microfone para o senhor ouvir uma mensagem que eu quero colocar aqui, de uma pessoa que você não conhece muito bem, mas que tem muito carinho pro senhor. Escuta aí. Da Jovem Pan, o garoto que está aí escondido atrás dos microfones é o Newton Travesso, um garotinho de mais de 60 anos de convívio comigo, e eu estou mandando para ele um grande abraço pelo seu aniversário. Há 60 anos que eu cumprimento ele. Quá, quá, quá. Tá fraco o Travesso. Tá fraco outra vez. Sei se você conhece, né? Newton, Nossa, quem tá chorando, levanta a mão. Tá difícil, gente. olha, eu vou falar uma Uma coisa vida. pra você, Newton. Você falou, eu vou falar. Você foi... O que você fez no SBT, eu vou te falar. Eu agora, até fazendo o Galileu Galilei, eu vejo... Por que eu tô fazendo Galileu Galilei? Porque eu tenho uma inquietude. Mas você foi um homem inquieto. Você foi um homem pioneiro naquele tempo que a gente fez o Éramos Seis, e a gente convencia as pessoas a se aliarem a nós e fazer Foi. a teledramaturgia de São Paulo, numa época que ninguém fazia mais teledramaturgia, e foi lindo e foi um sucesso a novela. Então foi realmente um grande prazer. Cada vez que eu te encontro, eu me emociono por lembrar o que foi aquilo e de tudo da sua batuta naquela hora tão importante, Você viu? é muito generosa. Eu não sou nada generosa. Uma salva de Puta. palmas aqui para o seu Newton Travesso. Olha aí, ó. Vamos ter que tomar uma aguinha, Edgar. Uma maguinha. Intervalo, please. Daqui a pouquinho a gente volta agora. Dá a hora certa pra gente, seu Newton, por favor. Em Agora. Brasília, 11 horas. Repita. 42 segundos.
É isso aí, seu Nilton. Talvez daqui a pouquinho a gente volta. Morning Show. Vamos lá, então. Ouvindo aqui umas sonoras da nossa audiência, mandando pra gente. A pergunta era... Qual era mesmo? Até esqueci desse papo aqui. Pra quem você daria dinheiro? Emocionante, de aniversário, de Denise Fraga, Galileu Galilei. A gente tá muito abalado. A gente volta pro ex-casal BBB, que ganhou dinheiro é dos verdade. Não, mas Pra a quem- pergunta era legal. Pra que causa ou Exatamente. alguém que você daria dinheiro? Podia ser engraçado ou alguma causa bacana, Tá bom, né? vamos ouvir. Bom dia, Morning Show. Eu doaria um dinheiro pra minha sogra botar uns dentinhos naquela boca. Isso. Sogra já não é fácil. Agora sogra banguela, cara, aí ninguém merece. Então vai lá. Valeu, eu, André de Joinville. Um abraço. Aí, ajuda ela, André. Ajuda ela a sogra, sorrir. dentadura é ótimo. Ótimo. Bom dia, Jovem Pan. Aqui é o Rafael de Mailândia do Sul, Paraná. Eu doaria dinheiro pro Hospital do Câncer, onde mais eles Boa. precisam. Não pra esses BBB que não fazem nada e ainda ganham dinheiro. Falou, um abraço para todos. Fazem nada, né, Dani? Fazem nada, Fazem igual nada. eu, faz nada. Isso aí. Bom dia, Jovem Pan. Aqui quem fala é Delane de Recife. Eu doaria dinheiro para a Paula Fernandes, para ela contratar um estilista. Ah, é uma Porque boa aquela ideia. boa, ninguém Tá merece. precisando. Beijo. Deixa a menina. Não, foi legal Aquelas essa roupas ideia, não eu dá achei Estilo legal. dela, poxa. Cerceando a Tem menina. estilos e estilos. Estilo. Dela é um Bom dia, estilo. pessoal do Morning Show, que é o Bin Laden. Eu moro em Curitiba, mais precisamente na Grande Achei que você Curitiba. tivesse Um pouco do meu dinheiro, meu salário, eu dou o papai da minha cidade, eu acho. Que eles fazem um bom proveito com a grana lá e a galera tá precisando. Valeu, obrigado, um abraço. Até o Bin Laden também ama aí, ó. Tá vendo? Bin Laden do bem. Também. Daqui a pouco a gente ouve mais. Então, bom, Denise Fraga, tá chegando a hora da sua metralhadora. Espera aí, Edgar, antes da Né? metralhadora. Eu Vai. fiquei pensando aqui Qual durante é? a música É agora. e tal. Ai, meu Deus. A Denise falou Eita. que completou 50 há pouco tempo. Você sou- tá chegando aos 50. Qual que é o conselho? O Edgar tá naquela crise dos Ah, ele 50. quer conselho. É mais Por favor, fácil chegar aos conselho. 50 Por do que nos favor. 30. Eu tava aqui Eu comentando não tô com esse sabendo cara o que fazer. no intervalo. Eu falei assim, o problema é que você chega aos 50 e nada muda. E, quer dizer, a não ser só dor no joelho, as coisas caem um pouco. Por isso eu sigo a minha nutricionista falou uma coisa pra mim que é muito boa. Pra envelhecer, crie músculos. Então, porque osso a gente não consegue fazer nada. Músculo é uma coisa que a gente consegue gente ainda criar. consegue. Então, crie músculo para segurar seus ossos, porque as nossas cabeças, graças a Deus, são muito jovens. E ó, só completando, o coração é um músculo, viu? Ah, Olha. como não? Grande lembrança. Maravilha. Edgar Piccoli. Pra quem não tá no aplicativo, é só pra dizer que a Denise tá com a mesma cara há 37 anos, gente. Desde a puberdade ela tem a mesma cara. Ai, te agradeço tanto. Falando em Nessa hora. aplicativo, Então, essa creme. coisa de você até citou, ficar com o narizinho azul lá, quando você tava falando da relatividade do tempo, pra quem vê uma peça de teatro, senta, foca naquilo, e quem tá disperso ali, distribuindo a atenção pra milhares de coisas e tal. Você se aventura nas mídias sociais? Então, você sabe que eu estou me rendendo às mídias sociais. Eu fiquei muito... Eu reagi porque eu criava uma ansiedade em mim. Mas agora eu tenho uma fanpage. Aliás, Qual é essa Denise fanpage? Fraga Oficial. Onde agora tem todas as coisas do Galileu. E eu pretendo ficar alimentando essa fanpage. Porque é uma coisa muito legal a gente conseguir falar do nosso trabalho, as coisas que a gente quer falar, realmente... Eu tenho um Instagram, que é Denise Fraga Original, é diferente. Um é oficial no Face, outro é original. A próxima é legítima. Esses nomes são horríveis. Mas A outra é genuína. daqui a pouco tem vários fakes, né? Eu fiz o oficial e original porque me falaram, porque tem já a Denise Fraga que não fui eu que criei. Tem dessas coisas. Outros Denise Fraga lá que não fui Gosto eu. de fake, gente. Mas aí o do Face é oficial e do Instagram é original. Ponto, falado. Tá preparada? Pra metralhadora? Olha, aqui é o poder de síntese do ator agora, hein? Ih, a atriz que vos fala não tem poder de ser. Vamos lá, mas essa metralhadora, Tá bom, ela vamos tira lá. flores. Fique tranquila. Então tá bom. Metralhadora. Escrever ou atuar? Atuar. Alto da Compadecida ou por trás do pano? Ai, que delícia. Ai, os dois, pode? Pode. O livro que eu mais gosto é... O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Química ou física? No momento, física. Globo ou GNT? Globo.
Se eu não fosse atriz, eu seria? Se eu não fosse atriz... Peraí, eu falei Globo GNT Globo porque foi mais tempo que eu trabalhei nessa GNT. Eu fiquei assim, ai meu Deus, Denise, você falou Globo GNT. Eu tô amando trabalhar na GNT. não vai gostar disso. Se pode os dois a dois. Não, Dani, não, Dani, não. Ela sabe o quanto eu amo estar na GNT. Sou eu? Se eu não fosse atriz, eu seria... Se eu não fosse atriz, eu seria... eu acho que arquiteta, escritora, cantora, deixa eu ver mais, jardineira. Olha, sendo atriz você pode ser tudo, né? Você sabe disso. Trair e coçar é só começar ou a alma boa de Setsvan? Enfim, eu não vou falar as duas toda hora não, mas a Alma Boa de Setsvan foi uma peça muito importante na minha vida. É a peça da minha vida, a Alma Boa de Setsvan. O lado ruim de trabalhar com o marido é? Levar trabalho pra casa, né? Zeca Camargo ou Pedro Bial? Eita! Ai, gente, os dois. Meu retrato falado é? Inquietude. Olha aí, ficou com o Zeca Bial, então, na nossa locadora. Muito bem, passou bem, vai. A gente é generoso aqui na nossa brincadeirinha aqui, viu, ô Denise? Vamos lá pro serviço da peça, então. Olha, Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, em cartaz no Tuca, um teatro maravilhoso, histórico aqui de São Paulo. Lotadão, bacana, 600 e tantos lugares, é uma alegria. Você que tava ali com aquele frio na barriga que a gente mencionou aqui, de montar uma peça e botar num teatro grande, lotado, bacana, com preços especiais para os estudantes, com estudantes da PUC. Então, olha, é uma peça que eu pude assistir antes de ter esse papo aqui com a Denise, e o que eu acho que é o grande valor aí pro telespectador, além de reservar aquele momento para si e arejar a mente com uma boa peça de teatro, é poder ter ali um texto que de alguma maneira passa didaticamente a trajetória do Galileu Galilei, né, para as pessoas, e diverte também, faz rir, o que deixa a gente mais leve saindo do teatro. Então, no Teatro Tuca, na Rua Monte Alegre, no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo, às sextas e sábados às 9 horas da noite e aos domingos mais cedo às 19 horas. Certo? Certo, Edgar, obrigada. Você não esqueceu nada. Eu tô lá na porta esperando vocês. Isso. Porque esse é um projeto muito importante pra mim, uma coisa que eu precisava contar pra vocês. Vamos lá conferir. Foi uma alegria ter você com a gente, Denise. Volte outras vezes. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Prazer é meu estar aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Agora é 11h15, horário de Brasília.